Bem-vindos e bem-vindas a este novo episódio do nosso Pode Tudo. Hoje nós estamos tendo a honra de trazer para falar sobre um assunto de muito interesse na atualidade, que depois vocês vão compreender com as palavras dele, o doutor, professor Everton Bentes de Castro. Inicialmente, eu gostaria de falar sobre o currículo dessa pessoa tão destacada que nós vamos ouvir hoje. O doutor Helder Bentes de Castro, ele é professor doutor, psicólogo, docente da graduação e do mestrado em psicologia da UFAM. Ele é coordenador do projeto Plantão Psicológico em escolas do Sistema Público de Ensino em Manaus, autor de livros em psicologia fenomenológico existencial, coordenador do Laboratório de Psicologia Fenomenológico Existencial, LabFem, e, segundo ele, seus maiores títulos são ser neto de um pescador e bisneto de uma índia da tribo Tiriós. Teremos hoje também nos acompanhando nessa conversa, nessa roda de conversa, o Guilherme Gustavo Vasques Mota, que também é um doutor professor da UFAM, e no curso de Direito e é cientista político. Então, passo a palavra para o doutor Everton. Bem, em primeiro lugar, muitíssimo obrigado por me trazerem até aqui para falar um pouco, não da minha trajetória, mas de algo que eu tenho feito, que eu tenho buscado, que é contribuir de alguma forma, a partir da psicologia, com a sociedade. Com essa sociedade que me recebeu há 45 anos atrás, eu, à época, com 16 anos, e vim apenas para passar 15 dias em Manaus. Estou há 45 anos. Então, eu preciso, e pela forma como eu fui acolhido, como eu fui recebido e como sou ainda hoje, eu precisava minimamente contribuir com esta sociedade que é tão acolhedora, que é tão hospitaleira, e daí os projetos que eu tenho realizado e pelo qual vocês tiveram conhecimento e me chamaram até aqui. Então, vamos à nossa conversa. Guilherme, você gostaria de fazer alguma colocação sobre o projeto, o Plantão Psicológico? Eu queria fazer uma primeira pergunta, que é uma pergunta informal. Eu queria saber se o senhor comeu jaraqui para poder ficar aqui. Ou não gosta do jaraqui? Sinto dizer, mas eu não gosto de jaraqui. Mas não tem problema, porque mas, nós temos em peixes maravilhosos. Eu adoro uma matrinchã recheada, eu adoro um tambaqui. Então, não teve problema, né? Não, eu fiquei aqui pela hospitalidade, pela forma como eu fui recebido. Então, eu vi esta cidade crescer. Sim. Maravilhoso. Né? A gente chamou muito a nossa atenção, né, quando a gente ficou sabendo, né, do projeto que o senhor desenvolve, né, inclusive na Universidade Federal do Amazonas. Não é? A gente gostaria que o senhor falasse de uma forma geral sobre do que se trata esse projeto. Ano passado, eu recebi um pedido de socorro de um gestor. Professor Everton, no máximo o que nós podemos fazer é ouvir o que o nosso aluno tem a dizer. Nós não temos a capacitação que vocês têm. Então, aí ele falou, pelo amor de Deus, o senhor poderia ajudar? Eu perguntei dele quais as demandas. Ele disse, professor, nós temos todos os tipos de demanda. Nós temos a agressividade do aluno contra outro aluno, agressividade, indisciplina para com o professor. Nós temos professores adoecidos em virtude de tudo isso. E aí, nesse momento, eu crio o projeto Plantão Psicológico em escolas do Sistema Público de Ensino em Manaus, tanto para escolas estaduais e depois convergimos para as escolas municipais. Qual é o objetivo? Exatamente realizar a escuta desse aluno para, de alguma forma, a partir dessa escuta, Nazaré e Guilherme, nós podermos estar tendo uma noção dessa pluridimensionalidade que é a vida de um adolescente.
Não é aquela questão, sabe, gente? Ele é adolescente, por ser adolescente, ele age assim. Não. Existe todo um contexto social, cultural e histórico que precisa ser viabilizado. O adolescente não é agressivo apenas por ser adolescente. O que está concorrendo, que fatores estão presentes no sentido de ele tornar-se agressivo e muitas das vezes uma agressão contra eles mesmos, que depois nós vamos comentar um pouco mais. Então, o que me motivou foi isso. Dia 14 de fevereiro de 2022, eu iniciei o plantão na escola Ana Neire do Estado, no Galileia, em que eu fui o primeiro plantonista. Eu não tinha ninguém, eu fui o primeiro plantonista. Hoje eu estou com 105 plantonistas de todas as faculdades de psicologia de Manaus e com alunos da UFAM também. Olha que maravilha, né? Esse trabalho que o senhor vem desenvolvendo. E eu observei naquelas informações que o senhor nos passou sobre o tipo de atendimento que o senhor faz. E, evidentemente, são muitos, né? Porque são muitas questões que, inclusive, quem tem o domínio é o senhor, que é o doutor da psicologia. Mas tem algo que me chama muito a atenção, porque algo que eu ouvi a vida toda, que é a questão da família disfuncional. E eu acho que nós precisamos informar isso às pessoas. O que é uma família disfuncional? Então, eu penso, pais separados tornam uma família disfuncional? Essa expressão que os antigos usavam, que, a meu ver, ela na realidade, torna-se até um bullying, né? De uma certa forma. Alguém não tem berço. Ah, fulano fez isso porque não tem berço. Ah, aconteceu isso porque a família é disfuncional. Então, eu queria, depois de tanto tempo, de trabalhar com a psicologia, de estar trabalhando dessa forma direta, né? Se envolvendo com isso, com as pessoas, com os adolescentes, com as crianças, o que é uma família disfuncional e o que é não ter berço. É uma pergunta interessante, Nazaré. Se parte do pressuposto de um pré-conceito, na realidade, a nível social, de que a família disfuncional... O que é uma família disfuncional? A família que não funciona. Sim, mas esta família não funciona em virtude do quê? De pais separados? Não, nós conhecemos pessoas que desenvolveram, se tornaram quem se tornaram, independente de pai e mãe estar juntos. Mas esse pai e essa mãe conseguiram caminhar na educação desse outro, no acompanhamento desse outro, não é? O que eu tenho encontrado no plantão, o que nós temos encontrado no plantão, gente, a disfuncionalidade está exatamente no não respeito do pai para com a mãe, da mãe para com o pai, do pai para com a mãe, essa mãe revertendo para seus filhos, do pai com a mãe, da mãe com o pai, esse pai revertendo para os filhos, em vez de realizar, de termos um pai presente, uma mãe presente, eles se amparam nas suas mágoas, nas suas dores, nos seus sofrimentos e acabam direcionando para a pessoa que menos deveria receber qualquer questão nesse sentido, quaisquer tipos de agressividade, a criança. E a criança recebe isso. Hoje nós temos crianças que chegam dentro de casa, só falam bom dia mãe, bom dia pai, pegam o celular, se trancam e lá eles ficam, entrando nos mais variados tipos de páginas da internet. Por exemplo, nós tivemos alunos que utilizaram aquela página da Baleia Azul. Não sei se vocês lembram. Sim, lembro. Não é? Da Baleia Azul. Tem outros sites, outras páginas, Nazaré e Guilherme, que ensinam o garoto a se cortar porque estão passando, porque pai e mãe não gostam deles, porque pai e mãe são afastados. E o que eu digo sempre, sabe, Nazaré, voltando à tua pergunta, maternidade e paternidade são construídas. São descobertas. Você se descobre mãe, você se descobre pai. É um processo de descoberta. Não existe uma normatização. Guilherme, a tua filha, com quantos anos vai ter isso? Isso não tem. É o Guilherme se dispondo a observar.
Quando a filha dele está triste, você, quando acontecia qualquer coisa com teus filhos, você sabia só no olhar. Só que hoje pai e mãe não estão conseguindo fazer isso. É como se eles estivessem presos a uma concepção de maternidade e paternidade onde não entra os dois aspectos que são principais, a paternagem e a maternagem. A maternidade foi você, por exemplo, ter concebido o Guilherme por 9 meses. Isso é maternidade. Agora, quando você viu o rosto do teu filho pela primeira vez, você começa a direcionar um carinho e um amor que você não consegue saber de onde vem. E começa a observar tudo. Primeiro ponto, será que tem os 5 dedos? Você foi lá conferir os 10 dedinhos do pé, 10 dedinhos... Vê se o teu filho tinha nascido perfeito. Isso é maternagem. Entendi. Entendeu? E é essa maternagem, essa paternagem que hoje, infelizmente, as pessoas não estão sabendo como vivenciar. Olha, perfeito. Inclusive, é assim, é apenas um depoimento, né? A minha mãe, quando a criança nascia, a primeira coisa que a minha mãe fazia era examinar a criança. Sim. Será que ela é perfeita? E, claro, aprendemos muito com as nossas mães, não é? Sem às dúvida. às vezes reclamamos, não é? Ah, mas a minha mãe não tinha cultura. Ah, minha mãe... Não, a nossa mãe sempre foi e será importante na nossa vida, porque é ela que nos ensina, né? E você, Guilherme? Eu estava ouvindo aqui o doutor falar e fiquei refletindo sobre alguns aspectos, né, do que ele está trazendo. Né? Ele primeiro falou aqui sobre o que é essa falta de paternidade e maternidade. A gente sabe que a gente está numa sociedade hoje que a tecnologia, que em todos os aspectos é muito veloz. As pessoas não têm mais tempo, né, de estar cumprindo esse tipo de dever, né, que devia estar cumprindo. Mas tem um outro aspecto também, que é o aspecto não da ausência, mas da imitação que a criança faz de alguns comportamentos que ela vê nos pais. Que a gente tem aí 2 paralelos, né? Dois aspectos que estão contrapostos. De um lado, a ausência. De outro lado, uma presença, mas uma presença nociva. Eu lembro muito do filósofo, né, sociólogo Gabriel Tarde, que trabalha as leis, né, a teoria da imitação, que é basicamente eu concordo, né, e faço adesão a essa visão também. É isso mesmo, também alguns comportamentos que a criança vê dentro de casa também podem ser imitados? São muito, Guilherme. O bullying que se faz na escola, nós buscamos trabalhar com aquele que sofre o bullying, mas também nós não podemos deixar de lado quem pratica o bullying. E quando nós escutamos quem pratica o bullying, por trás de tudo isso, um dos elementos que está por trás de tudo isso é a violência doméstica, que vai mostrar suas consequências na relação desse aluno. Nós temos alunos, por exemplo, uma mãe encontrou a filha se autolesionando. Não se fala mais automutilação, tá, gente? É autolesão. Quando ela viu a filha com a gilete se cortando, ela disse assim: por que você não corta aqui o pulso logo e libera de uma vez? Nossa. Nós temos mães que sabem do assédio, do abuso sexual que suas filhas estão passando, mas está no discurso delas: você é minha filha, ele é meu marido, eu não vou perder meu casamento por sua causa. E nós temos hoje um alto índice de questões relativas a assédio sexual, a abuso sexual. E, voltando à tua pergunta, essa menina que recebe um olhar dessa dimensão dessa mãe, é aquela que parece assim, sabe aquele bichinho acuado, Nazaré? É aquela que fica lá no fundo da sala, completamente sem conseguir interagir com ninguém, e os outros que passam por outros tipos de violência a massacram
começam a agir de uma forma muito agressiva para com essa menina. Eu acho interessante também um aspecto, doutor, se me permite falar, é que essa própria imitação, essa imitação que a criança faz de um exemplo ruim, é inconsciente. Né? Então, elas também são vítimas, né? Eu lembro até de um exemplo que eu gostaria de falar, né? Gostaria que o senhor analisasse, Sim. que me relataram que em algumas regiões aqui de Manaus, algumas crianças colocam como se fosse uma tornozeleira eletrônica, pelo fato de que ou o pai, ou parentes, ou pessoas daquela região acabam sendo respeitadas pelas demais porque estão com uma tornozeleira, a pessoa com receio daquela pessoa acaba respeitando, né? E aí a criançada vai lá e tenta fazer uma tornozeleira, né? Ajustar ali alguma Sim. coisa para aparecer. Então, tem esse aspecto também, né? Tem esse aspecto. E aí, aquilo que você traz como aspecto inconsciente deixa de ser inconsciente a partir do momento em que ela coloca, né? Ela resolve colocar Aí essa se torna tornozeleira. consciente. Por quê? O que ela está querendo me dizer, Nazaré e Guilherme? O que essa criança está querendo me dizer com aquela tornozeleira eletrônica? Será que porque pai ou parente passa a ser visto pelo entorno social, mesmo sob um viés negativo, que é o uso da tornozeleira, será que mesmo assim essa criança não está querendo dizer: ei, eu estou aqui, me olha? Muitas Então, vezes... são questões. E a questão, por exemplo, que nós falamos ainda há pouco, da agressividade exacerbada na escola, são crianças que vêm de um nicho familiar disfuncional, pelo alto nível de agressividade, de violência doméstica, porque essa violência doméstica resulta para a parte mais frágil, para o membro mais frágil de toda essa história, que é exatamente a criança. Ela não pode brigar com o pai, ela não pode brigar com a mãe. Então, ela guarda tudo aquilo e ela precisa, de alguma forma, colocar para fora. Até porque eu acho que a criança ela é muito insegura em relação ao que pode acontecer caso ela venha a ter uma perda de um pai ou de uma mãe, não é? Há crianças, inclusive, assim, relatos que a gente sabe, que, por exemplo, criada só pela mãe ou criada só pelo pai, quando sai o pai, quando sai aquela mãe que lhe cuida, ela fica desesperada, porque ela pensa: será que a minha mãe vai voltar? Então, quer dizer, esse sentimento que a criança guarda, não é? E que depois acaba despontando isso dentro da escola com seus colegas, também está muito relacionado a essa ausência de segurança. Ou Sim. será que a minha avaliação está incorreta? Está correta. Nós temos vários casos, muitos casos de alunos que estão ou somente com o pai ou somente com a mãe. E isso acaba, de alguma forma, fomentando uma insegurança emocional nesta criança. E essa insegurança emocional, ela vai ser colocada em prática, ela vai ser trazida, ela vai ser vivida nas configurações relacionais outras. A escola, os amigos, enfim. Quando você traz isso, me lembra também o caso daquelas crianças, Nazaré, que têm 12 anos e que são deixadas em casa para fazer a tarefa doméstica completa, inclusive comida, para quando os pais chegarem, porque os pais trabalham e não têm condições de pagar uma outra pessoa, ou essa criança é deixada lá e é cobrada de uma forma exacerbada por essas figuras significativas, não é sendo responsável, por exemplo, por irmãos de 2 anos, de 3 anos. Então, são vários contextos. Essa temática é muito interessante e tem muito espaço para muito tipo de discussão. Inclusive, uma das discussões que a gente vai querer explorar aqui é a questão do bullying, né, em si, a questão da violência nas escolas e tudo mais. Mas uma coisa que eu gostaria de saber, antes de qualquer coisa, ainda sobre o seu projeto, é assim, me parece que pelo seu relato, né, pelas nossas conversas, o senhor tem visto de tudo. Né? E eu queria que o senhor fizesse aqui uma descrição desde de algo menos grave que se vê, né, mais corriqueiro, até o mais grave. Né? Se você puder fazer essa descrição para a gente, só para as pessoas terem uma ideia, né, da seriedade, da importância que é esse projeto. O projeto realmente é 1000. Obrigado. Nós temos o adolescente que
tem seu primeiro namoradinho, tem sua primeira namoradinha, está flertando, enfim, né? Que fica extremamente chateado ou chateada porque o olhar do outro que a interessa deixou de ser dela, foi para a amiga ou foi para o amigo. Então, eles chegam lá e você conversa, você mostra, trabalha a questão das relações com eles e, principalmente, trabalha essa autoestima, que é algo muito presente, porque são 3 aspectos, né, gente? A autoestima, a autoimagem e o autoconceito. Quando ocorre algo nesse sentido, ele já se sente diminuído, porque ele não é bonito, porque ele não é isso, vem a questão dos nãos, não é? Pois bem, temos algo dessa natureza, e muito. Me assusta algumas vezes alguns dos nossos adolescentes com 11, 12 anos me falarem que estão namorando há 2, 3 anos, não é? É assustador. Porque... Começa muito cedo, né? Começam muito cedo. Mas você sabe que desculpa te interromper, Sim. mas o projeto é tão interessante porque ele cuida desde o menos até o mais, né? E aí, olha só, às vezes a gente pensa assim, tá falando, é claro que comparado com algo mais grave, isso é menos. Mas, de qualquer forma, para um adolescente, é muito importante. Nossa, né? e aí é que está. Nem todo mundo, é o que eu digo sempre, nem todo mundo precisa de terapia, mas todos nós precisamos de escuta. E é isso que nós fazemos. O que nós fazemos lá no plantão psicológico? Nós acolhemos esse sofrimento porque é um sofrimento dele. Eu não posso tentar, na condição de psicólogo, nem meus alunos, na condição de futuros psicólogos, emitir juízos de valor sobre aquilo que está sendo trazido. Pelo contrário, nós precisamos acolher, porque para esse adolescente, como você colocou, é algo inimaginável. É uma dor inimaginável, não é? E nesse contexto, a escuta. Você faz essa escuta, uma escuta que vai além apenas de ouvir o que o outro está dizendo. E nesse contexto, você está cuidando. É por isso que meus alunos se admiram de alguma forma quando eu coloco que é a partir do meu acolher e do meu cuidar desse adolescente, Nazaré e Guilherme, que o meu escutar se tornou mais amplo. Escutar, eu acho assim, isso que o senhor está colocando, eu acho tão significativo, porque... Faz parte até nas nossas conversas, né? Faz parte até do que, às vezes... Conversa, né? Que, na realidade, muito mais do que, às vezes, pedir um conselho, uma orientação... Sim. Eu preciso ser escutado. Eu preciso que alguém me ouça. Talvez eu fazendo isso, a gente ouve as pessoas falando, né? Eu falei e me senti melhor. Eu acho isso bem interessante. Agora, há pessoas também que elas não querem ouvir nada. Ou elas não se permitem escutar. Ou não se permitem escutar. Não querem abrir, não querem falar. E eu acho assim que fazer esse tipo de atuação nessa idade... que é uma idade inicial, né? Hoje a gente vive tanto, né? Veja só a minha idade, né? E pretendo viver mais, não é? Então, quando que eu, por exemplo, na minha geração, ouvia falar disso? De ser escutado, da importância de ser escutado, dessa importância, da importância... O mundo mudou, né? De eu mesmo escutar, né? Quer dizer, como o mundo mudou e como os pais hoje... né, tem oportunidade de serem essa escuta. Mas, sim. Mas antes de qualquer coisa, a gente estava aqui numa régua, né, sim. doutor? Sim. Por favor, desculpe, continue. Sim. Aí, num próximo momento desses alunos, a violência dentro de casa, a violência doméstica, provoca um ensimesmamento desse outro dentro de sala de aula ou ele se transforma no agressor dentro da escola. Então, o bullying sendo trazido de dentro de casa e nós precisamos escutar. Quando eu vou escutá-lo, não é apenas... Eu não trabalho com porquês. Vocês jamais vão me ouvir falar com vocês... Guilherme, mas por que você acha isso? Não. O porquê sempre é uma questão de justificativa. Eu vou sempre elaborar uma teoria numa tentativa de justificar aquilo que eu estou vivendo. Eu sempre trabalho com o como. Como tem sido para você o teu dia a dia dentro de casa?
Aí ele não vai me justificar, ele vai me descrever, trazer a história dele, vai me descrever, aí eu vou explorar, eu vou refletir junto com ele a partir desse nicho, entendeu? Não é apenas... Se eu te pergunto, Nazaré, por que você acha que aconteceu tal coisa na tua vida? Você vai dizer, porque isso, disso, você vai elaborar uma teoria. Agora, se eu pergunto, Nazaré, como foi para você viver esse momento? A Nazaré vai atualizar toda a dor, o sofrimento, a alegria, a felicidade. Entendeu? Então, trabalhar com adolescente, e eu trabalho com todas as pessoas dessa forma, é o como é para você ser você sendo você. Olha. Acho interessantíssimo essa questão do método científico, né? Sim. Porque você está preocupado ali com dados, realmente, né? Então, realmente... Eu imagino, né? Quando começa a vir, aí você tem aquele seu material de estudo à vontade. Eu me preocupo com a história desse outro. E, principalmente, com o olhar que ele lança. Ele passa a lançar, Guilherme, sobre ele mesmo a partir dessas situações. Porque vem aí, por exemplo, quando uma pessoa que chega a atentar contra a própria vida, ele adentra pelos 3Ds, que eu chamo 3Ds. Não é? O desamparo, essa pessoa se sente completamente desamparada, essa pessoa adentra pela desesperança, não vê mais absolutamente nada ao final do túnel, e o desespero é que acaba levando, não é? Me preocupa muito, por exemplo, a questão de algumas etnias indígenas, e é sazonal, eu creio que vocês sabem, a questão do suicídio indígena em algumas comunidades. De repente, Nazaré se enforca às 6 da tarde, você às 7 da noite, eu às 8 da noite, o outro às 9 e assim sucessivamente. Então, de que evento é esse que nós estamos falando? De que grandiosidade de dimensões é essa que estão aí presentes e que nós não estamos conseguindo trabalhar ou compreender? Eu estou absolutamente surpresa com essa informação, que eu realmente não conhecia, do suicídio entre indígenas. Em algumas etnias são bastante bem recorrentes, né? Bem recorrentes. E sazonais. Né? São sazonais. Períodos, né? Existem períodos do ano em que isso acontece. Então, assim, dentro dessa régua, digamos, então, o mais grave que você tem visto, né? O senhor tem visto suicídio e autolesionamento, né? Autolesão, perdão. E para todo mundo que está nos ouvindo, né, que possa estar dentro de um contexto desse, né, de se lesionar, não é? Qual é, digamos assim, é claro que é um trabalho, né, muito complexo, mas o que o senhor gostaria de falar para uma pessoa que está nessa situação? Ou aos pais. Que estão vendo isso acontecer na sua família, com seu filho, né? Muitas vezes não veem. Sim. Quando você observa aluno do ensino fundamental, do ensino médio, usando moletom, é o primeiro sinal. Porque é característica de quem se autolesiona, principalmente. Vocês sabem quais as partes do corpo mais... lesionadas, né? Por de maior preferência? Aqui, a costela e a parte interna da coxa. Nossa. São locais escondidos? São locais escondidos, porque aqui eu coloco o moletom, aqui ninguém vai levantar minha blusa e aqui ninguém vai querer pedir para eu tirar a calça ou a saia, no caso das meninas. Então, existe isso, existe aquela questão esse garoto, essa garota começam a ficar em uma quietude muito preocupante. Eles começam apenas a estar direto nos seus celulares. Então, o que está acontecendo? É aí que vem a questão que eu coloco sempre. Tem um teórico da psicologia chamado Martin Buber, que ele dizia que vida é interação. É encontro. Né? É encontro. Sou o que eu sou quando encontro você. Exatamente. Maravilhoso. É por isso que ele traz aquela máxima dele. Eu traço tu. O eu só existe porque o tu diz que eu sou eu. E o tu só existe porque o eu diz que tu é tu. Então, vida é
de convergência. Vida, ela é plena daquilo que eu falo sempre, de encontros, desencontros e reencontros. Então, são essas perspectivas, gente. É isso que nós levamos para a escola. É isso que eu capacito, é nesse sentido que eu capacito meus alunos. Sabe? Como você colocou logo no início, eu sou bisneto e eu tenho muito orgulho de ser bisneto de uma mulher da etnia Tirió e neto de um pescador do interior do Pará. Sim. Eu tenho muito orgulho disso. Eu tive várias impossibilidades na minha vida, mas das impossibilidades eu me fiz possibilidade. Eu acho super interessante o Martin Buber, que ele fala até assim, né? Que o encontro ele é mais antigo que a metafísica, né? Que é essa discussão filosófica de qual é a natureza da realidade, onde viemos, o que estamos fazendo aqui. Antes mesmo já tinha um encontro, mas a filosofia não dá importância para esse encontro. Sim. Mas a sua metodologia, sua forma de abordagem valoriza, sim, o encontro porque e os desencontros. Eu parto do pressuposto que no momento em que nós estamos aqui nos encontrando, nós estamos aprendendo nesse encontro e nessa aprendizagem, alguns pontos de vista passam a ser um desencontro porque passamos a pensar mais além daquilo, provocando o quê? Um reencontro, ou seja, a minha visão de mundo, a minha visão de ser humano passa por transformações. E o que é interessante do podcast é saber que quem está vendo também está nesse encontro aqui, hein? Exato. Pode tudo, né? O que eu acho também interessante é que não houve nenhum momento em que a gente tenha gravado um episódio que não tenha sido um grande aprendizado. Sim. Por quê? Porque a expressão, né, só sei que nada sei, ela é muito verdadeira. E todo dia nós estamos aprendendo. E eu creio que o importante também é não desistir de aprender. Claro. Não é? Não se fechar. Não é? Sim. Vamos aprender todo dia. E hoje o senhor está dando uma aula magnífica, porque, inclusive, vou lhe dizer por quê. Porque antigamente as drogas elas eram injetáveis. E o primeiro sintoma de que um jovem estava usando drogas pesadas, como, por exemplo, a cocaína, era as mangas. E quando você escondeu o corpo, e quando você levantava a manga, aquela parte... A heroína, principalmente. A heroína, aquela parte do braço estava totalmente ferida, lesionada, machucada, não é? E veja só, algo que se perpetua, né? Olha, eu vou me machucar, não é? Sim. Eu vou fazer algo para esconder o meu sofrimento, o meu desespero. E o pai não vê porque não levantou a manga ou porque não procurou no corpo daquela criança ou daquele adolescente aqueles sinais que realmente são indicativos do sofrimento. Sim. Porque tudo é sofrimento. Tanto é que hoje a própria droga é considerada um problema de saúde pública. Um problema de saúde pública seríssimo, não é? Considerando a questão do uso de substâncias lícitas e ilícitas, a família é codependente. Sim. Não é a família. Ou seja, você não pode tentar trabalhar apenas com aquele que usa, com o usuário. Sim. Você precisa trabalhar com todo esse contexto social que é a família desse outro. Sim. Hoje eu me assustei ainda há pouco. No Brasil, chegando uma nova droga chamada droga tipo K. Sim. Que as pessoas ficam completamente letárgicas. E isso que você falou é muito interessante, a questão de que a família também é vítima, né? E é triste a gente saber que as estatísticas, né, os dados mostram que existem pouquíssimos centros de atendimento psicossocial no Brasil, nas cidades. Assim como um projeto desse nível que o Dr. Everton trabalha e traz e cria, ele acaba sendo desconhecido em nível nacional, porque isso é um projeto que deveria ser aplicado no Brasil, não é? Iniciando pelo Sim. estado do Amazonas. Eu acho que a Secretaria de Educação poderia se interessar, inclusive, para dar condições, porque, veja só... Para que fosse presente em todas as escolas. Todas as escolas. Centros, né? E tem algo que eu considero assim, muito significativo, é que muitas dessas pessoas que fazem esse estágio
e que colaboram nesse projeto são pessoas vulneráveis, Sim. são pessoas carentes, que estudam com muita dificuldade, que precisam fazer os seus estágios e que aqueles que usufruem desse trabalho poderiam colaborar com essas pessoas que se dispõem a fazer isso, porque, embora seja um estágio necessário para aquele que vai se formar na psicologia, é um grande serviço público. Quer dizer, você evita que no futuro o próprio sistema de saúde seja sobrecarregado por essas pessoas não tratadas inicialmente. Sim. Não é? Como é importante a prevenção. Nossa, hoje a gente está aprendendo muito, né, com o Dr. Everton. E já que a gente está aqui para aprender, vamos aproveitar e perguntar para ele o que é esse tal do bullying, né, que tanta gente comenta, né? O bullying, Guilherme e Nazaré, é toda a ação de agressividade que eu lanço para o outro. E isso resulta em problemas psicológicos terríveis. Hoje nós temos alunos que se autolesionam em virtude do bullying. Hoje nós temos alunos adentrando por um transtorno depressivo, inclusive, em virtude do bullying. Nós tivemos em uma das escolas 12 alunos que se reuniram para, por exemplo, para passar o cartão numa menina. Vocês sabem o que? Vocês imaginam? Vocês lembram quando se passava cartão nas maquinetas? Meu Deus. Sim. Pois é, exatamente. Passar o cartão na menina. Passar o cartão. Não é passar a mão nessa menina. Nós temos uma aluna, por exemplo, Nazaré e Guilherme, que o coleguinha dela foi tocar nela e para pedir o caderno, ela virou e largou um murro que quebrou o nariz do menino. E ela foi levada para mim. Felizmente, eu estava na escola, porque eu faço um périplo pelas escolas, Sim. não é? Então, ela foi levada. Depois de muito tempo, essa menina veio me dizer. Ela, desde os 5 anos de idade, o avô dela, líder de um determinado segmento religioso, passava a mão na genitália dela e, com 10 anos, ele deu um presente divino para ela, que foi estuprá-la. Então, qual a concepção que essa menina tem? O outro só me olha para me machucar devido ao meu corpo. Então, este corpo não vale nada. Este corpo não tem valor algum. Não me favorece. Não me favorece. Pelo contrário, esse corpo é o grande responsável, porque, gente, o abusador tem uma capacidade inacreditável de colocar a culpa para o abusado. Claro. Então, ela se sentia culpada. Então, esse movimento, desculpa, Guilherme, Claro. esse movimento, isso são vários elementos. Tem alunos, por exemplo, o que eu acho uma das maiores violências que pode existir é a institucional, quando este professor é obrigado a passar todos os alunos e um aluno chega no 7º ano e não sabe sequer escrever o nome. Nossa. Tudo em decorrência do quê? Nós precisamos manter o IDH. Que índice de desenvolvimento humano é esse que nós estamos tentando? Pelos dados, Né? os dados são muito interessantes. Nossos alunos estão no 7º ano lendo. É trágico você pedir algumas vezes para alguns alunos. É discrepante os dados em relação à realidade. Exatamente. A realidade é completamente outra, sabe? E isso gera insegurança. Você já pensou um aluno com 17 anos que não sabe ainda ler e está lá no ensino médio porque foi continuamente passado? A angústia dele, daqui a pouco ele vai precisar fazer um exame para que faculdade eu vou fazer? Que faculdade vai me aceitar? Não é? Que ensino superior eu posso estar fazendo? Sabe? É muito difícil. Por isso, a questão do bullying é igual suicídio e autolesão. Não é? É multifatorial. Não tem algo que é uma causa específica. Nós temos a violência doméstica, nós temos a violência dentro de sala de aula. A minha proposta é, mais uma vez, realizar este ano, solicitar que os alunos que praticam bullying pesquisem sobre as
consequências físicas e psicológicas do bullying. Vou te convidar para diretor. Opa, muito obrigado. E aceito. E quem sofreu o bullying é que vai apresentar lá na frente as músicas que os alunos que praticam bullying escreveram, entendeu? Para que ele... Hoje nós temos, depois que eu fiz isso em uma escola, em uma das escolas, e depois que nós fizemos isso em uma das escolas, gente, aqueles que praticavam bullying estão sendo responsáveis hoje para, nos primeiros dias de aula, explicar sobre o bullying. Olha que espetáculo. É isso mesmo, é um tratamento, né? Nós temos, a forma como... Não adianta você dizer, Nazaré e Guilherme, para esse adolescente, não faça isso, não faça aquilo. Não é não fazer, explica, conversa, dialoga. Essa é a maior questão. Tá sendo um divisor de águas, para mim, pelo menos certamente para a professora Nazaré também, perceber que o bullying tem o que existe antes do bullying, né, que é todo esse contexto que pode desengatilhar esse comportamento, né, nas pessoas, nos jovens, mas tem os efeitos que o bullying traz. Eu acho interessante, não é, porque normalmente eu tenho colegas conservadores, porque deixando claro, né, na década de 80, de 90, né, existia, o bullying era solto. Sempre existiu. Hoje, imagina na minha época. Hoje, né, olha aqui, estamos falando sobre uma preocupação, porque isso é grave. Sim. Mas ainda assim, eu ainda tenho colegas daquela época, né, da escola dos anos 90 e 80, falando o seguinte: olha, esse negócio de bullying não é nada, isso que a gente fazia no colégio estava tudo bem. O bullying, inclusive, me fez superar as minhas dificuldades. Se não fosse o bullying, eu não seria quem eu sou. E aí isso me traz interesse, né? Um grave equívoco, claro, para nós. Nós vamos ouvir o senhor. Mas é que me traz assim que eu já vi alguns, né, tentando justificar essa... Normalmente pessoas de viés mais conservador, né? Sim. Tentando justificar, falando assim, olha, na filosofia foi estudado, né, a amizade, porque é o fino grão do relacionamento humano, é a amizade. Sim. Então você tem a amizade e você tem um pré-socrático, que é o Heráclito, né, que falava assim: o melhor amigo é o pior inimigo, porque ele é franco, ele fala o que você tem que ouvir, não é? E aí ele defendia a parrésia como forma de comunicar, né, o falar franco. E já os socráticos, né, que é Sócrates, Platão, Aristóteles, essas influências socráticas já trouxeram uma outra perspectiva de que olha, o melhor amigo é o que conserva, é o que não fala, o que a pessoa às vezes precisa ouvir, mas você não fala para conservar aquela amizade. E aí trabalha, no caso, a retórica, né? Então você tem a parrésia, que é o falar franco, você tem a retórica, que é o falar agradando, que busca conservar. Me percebeu que algumas pessoas querem justificar essa afirmação de que o bullying me fez superar as adversidades com esse tipo de fundamento da parrésia. Mas isso não seria parrésia, na verdade. O bullying não é de forma alguma parrésia, né, não, doutor? Pelo contrário. É agressividade pura direcionada a alguém. Não é? E alguém que se sabe em vulnerabilidade. Alguém que está em fragilidade emocional e, quiçá, vulnerabilidade emocional. São dois elementos. E aí vem alguém... Por exemplo, meu pai e minha mãe em contínuas brigas, eu não sei nem qual é o lugar ao qual eu pertenço, porque as minhas duas maiores figuras significativas, meu pai e minha mãe, simplesmente não se entendem, simplesmente se agridem continuamente, e isso me faz murchar. Aí vem o Guilherme, sabendo que eu não estou legal, começa... O Everton, ele gosta de aparecer, né? Se fazendo de coitadinho. Quem de nós não tem problemas dentro de casa? Não é bem assim. Só que o Guilherme, ele tem problemas dentro de casa, mas ele consegue perceber pai e mãe conversando, pai e mãe dialogando, pai e mãe não se agredindo. Né? É diferente. O contexto é diferente. São cada contexto diferentes. Eu queria só... Essa questão essa questão da franqueza, você ser franco não significa você ser deseducado, ser deselegante. Ou nocivo. Né? Ou nocivo. Como diz o Tony Ramos, né? O que a pessoa precisa é de elegância. É verdade. E eu estou
Eu concordo com Não, ele. eu achei interessante que ele também, quando ele disse isso, ele disse: ser elegante não é se vestir bem, né? Ser elegante é outra coisa. Sim. Mas o senhor me remeteu a uma questão que é a seguinte: o bullying não tem idade. Não. Às vezes você olha uma pessoa e porque ela te disse uma coisa que você não gostou, ela te diz, ela quer se fazer de vítima, ou ele quer se fazer de vítima, sem a menor preocupação com o que se passa com aquela que se pessoa. E apesar de ser um contexto de adulto. Exatamente. E em contexto de adulto. E que aí me surpreende. Então existe esse bullying, né? Existe Existe. bullying entre velhos. E Só não rindo, né? Não só entre as Né? pessoas mais velhas. Você percebe na faculdade quando os grupos, né, as famosas panelinhas, Sim. né, se reúnem. E se reúnem para depreciar muitas das vezes. Muitas das vezes. E às vezes nem são pessoas que merecem tanta Não, depreciação. Então, o bullying tá na O prática bullying social engraça. solto. O bullying engraça todos os segmentos sociais. Agora, na adolescência, ele é tomado... Lembra quando você foi adolescente, que não faz muito tempo, né, Guilherme? Obrigado. Hein? Então, que você tomava tudo, como dizia minha avó, a ferro e a fogo. Sim, Não imagina. E até um olhar do outro pode ser, sabe, responsabilizado por eu agir dessa forma, eu não tenho valor, eu não tenho isso, eu não sou isso, eu não sou aquilo outro. Você sabe. Por isso que eu trabalho, por isso que eu trabalho, quando eu estava no 4º período de psicologia, eu fui colocado na frente de uma senhora que os mamilos dela eram introjetados, eram para dentro. Sim. Você já pensou, Nazaré, ela teve 5 filhos, a frustração dessa mulher de ver todas as outras mães amamentando e ela não podendo, se sentindo incapaz. Não é? Aquilo... Aí eu vi as mãos daquela senhora. Que mãos lindas. Sabe aqueles dedos de pianista? Sim. Dedos longos e afinados. Eu digo, meu Deus, agora o que eu vou fazer? Eu digo, mas que mãos lindas você tem. Aí ela ficou. Quando ela voltou, uma outra perspectiva. Ela tinha algo bom. Ela não era apenas um par de seios sem mamilos. Então é esse olhar de generosidade que nós precisamos ter para com o outro. Quando eu estou ali na frente de quem quer que seja adulto, seja quem for, eu não estou na condição de julgar, de trazer meus preconceitos, minhas preconcepções para essa relação. Pelo contrário, eu preciso fazer aquilo que a fenomenologia é tão difícil de falar, né? Que a fenomenologia pressupõe que exatamente eu me possibilitar em estar em abertura para com esse outro. Você sabe que, apesar de eu não ser psicólogo, isso sempre passou pela minha cabeça, que a criança, nesse caso do bullying, que está em todos os lugares, como você bem colocou, a criança é mais vulnerável, né? Porque Sim. A criança, ela não tem esse hábito de conversar com ela mesma e falar assim, é isso mesmo? É isso que eu tenho que internalizar? Né? Eu tenho que ligar para isso? Ou eu posso realmente, né, não ligar para isso? Então, a criança não tem, muitas vezes, essa ferramenta, né? Então, muito interessante. Você sabe que a gente, tanto eu quanto a doutora Nazaré, somos criminólogos. E dentro da criminologia, a gente tem muito apreço por uma teoria, né? Que é a teoria do labeling approach ou do interacionismo simbólico, né? Ela que me ensinou lá atrás, inclusive, isso, quando a gente começou. E agora ele sabe mais que eu, graças a Deus. E que a gente fala muito sobre a questão da estigmatização. Como a estigmatização, ela pode acabar com a vida de uma pessoa e aproximar cada vez mais ela do sistema penal. Então, isso é verdade? O bullying pode acabar com a vida de uma pessoa? Pode. Agora, eu vou um pouquinho mais além da teoria. A questão da estigmatização está posta, está aí. Agora, o perigoso é a autoestigmatização. É quando esse outro pega para ele esse valor que está sendo lançado sobre ele, de uma forma negativa sobre ele, e ele passa. Sabe aquela coisa que as nossas avós diziam, vestir a carapuça? É o desvio secundário, né? Exatamente. É quando ele internaliza isso, né, de tal forma que ele não consegue mais ele não consegue, primeiro, se sentir pertencendo àquele grupo social, seja ele dentro da escola, seja na família. Ele não consegue mais se perceber pertencendo a ele mesmo. Quando ele olha no espelho, como eu fiz com aquela moça, sabe? Quando eu fiz com ela, se olhe no espelho, porque eu lembrei da Cuca do Sítio do Pica-Pau Amarelo, do meu querido Monteiro Lobato. O que o Monteiro Lobato dizia?
através da Cuca, ela era feia, ela era horrorosa, ela era bruxa. Quando ela pegava o espelho, ela lindona. Ela se amava, ela se gostava. E eu pedi para ela, te olha no espelho, mas não para ver isso, aquilo, outro. Olha naqueles olhos. O que aqueles olhos estão dizendo desta mulher que está se olhando? E a partir daí tudo fluiu. Então, possibilitar com que o aluno vá além de uma... Aí vem algo que eu acho muito do capacitismo, porque a nossa educação ela é eminentemente conteudista. O pobre do professor precisa passar todo aquele conteúdo porque a SEDUC disse, porque o MEC disse, e passa conteúdo e conteúdo e conteúdo, e esse outro fica desesperado, sem saber, muitas vezes, sem entender os parâmetros iniciais daquilo que foi trazido, e se autoestigmatiza como burro, como idiota, mas eu preciso ser visto, nem que seja através da violência para com o meu colega. Uma coisa que a gente não pode, né, terminar o programa sem falar é a questão da violência nas escolas, né, do que está acontecendo no Brasil, que aconteceu em 2022, que aconteceu em 2023, nos preocupa a todos e que antes da gente ouvir, né, do Dr. Everton, né, comentários sobre isso, queria só fazer um rápido comentário, né, sobre esse documentário que é um referencial dessa discussão, né, que é o documentário do Michael Moore, Tiros em Columbine, em que ele vai analisar o que está por trás desse fenômeno, né, de crianças que levam armas para a escola, muitas vezes até matam. O que eu acho interessante desse documentário é que ele, primeiramente, ele busca entender o que está por trás. Então, ele pergunta assim, será que são os filmes de Hollywood? Será que é a violência que a gente passa para as crianças? Mas ele chega numa coisa quase determinante nos Estados Unidos, que é muito forte, que é o armamentismo e o acesso à arma. Só que aí você vai nesse documentário pensando assim, então é o acesso à arma. Só que você chega um pouquinho depois, aí ele faz uma quebrada. Ele fala assim, o Canadá também é armamentista. E não tem esse excesso de assassinatos, não tem esses fenômenos nas escolas. Então, não é só a arma que é determinante, é algo a mais. Aí ele mostra, é o discurso do ódio também. Então, tem a ver com isso, doutor? Totalmente tem a ver, porque é um discurso de ódio que está atravessando a nossa sociedade. E a sociedade brasileira, mais do que nunca, está sendo perpassada por esse discurso. Um discurso de que a Nazaré não concorda com a minha opinião. Isso me leva a me tornar agressivo em relação a Nazaré. Não é? Por exemplo, São Paulo. Não vamos longe. São Paulo, anteontem, o garoto de uma escola, ex-aluno dessa escola, pegou uma arma, que ninguém sabe de onde foi, matou 2 adolescentes. A menina morreu ontem à noite, não é? E ele foi assassinado na prisão. Nossa. Entendeu? Então, de que movimento de agressividade é esse que nós estamos falando? Então, trabalhar a escola, mas não é trabalhar a escola, não é, Guilherme Nazaré, colocando policiais lá dentro que nós vamos resolver a questão. Mas vamos escutar esses adolescentes, sabe? Vamos escutar essas famílias. O que está acontecendo? Sempre falaram, família, célula máter, não é? Da sociedade. Eu vou um pouco mais além. Família é o fundamento maior de todo o processo civilizatório, não é? Então, essa questão de Columbine preocupa demasiadamente lá nos Estados Unidos por esse acesso e preocupa muito mais, por exemplo, a nível de Brasil, quando se tenta colocar esse acesso aberto às armas. O que nós estamos querendo? O que a nossa sociedade está realmente pensando acerca disso? Vamos refletir, vamos tirar para refletir. Vamos, por exemplo, numa reunião de pais, numa associação de comunidade, numa igreja, seja ela qual for, vamos utilizar aqueles nichos sociais para estar discutindo algo que é extremamente importante. Eu queria, em relação ao projeto que o senhor está desenvolvendo, ele fazer uma pergunta. Quem me conhece sabe que eu gosto de dados. Sim. Eu sempre trabalho com dados, né? Eu gosto de pesquisa. E eu queria que o senhor nos dissesse como estão sendo os quantitativos, se envolvem os pais,
só aquelas crianças, se os professores também estão sendo acolhidos. Então, gostaria de lhe ouvir em termos de dados. Beleza. Em termos de dados, como eu falei, nós começamos dia 14 de fevereiro de 2022. Corre o ano de 2022, nós fizemos 860 acompanhamentos a alunos, apenas alunos. Mas eu parto do pressuposto que são atores sociais em um nicho social. Não adianta eu tentar apenas trabalhar o aluno se eu não consigo trabalhar a pessoa extremamente responsável para que aquele aluno cresça, que é o nosso professor. Então, os professores, gente, são o maior nicho de afastamento por problemas relativos à saúde mental. É o maior número de atestados que nós temos em uma atividade laboral. Então, não adianta. Hoje, só ano passado, foram 340 sessões de terapia com professores. Que meus alunos dos últimos períodos, seja da UFAM, seja das outras faculdades, fazem esse acompanhamento. Hoje nós chegamos a 1.400, até 15, mais ou menos, de junho, nós chegamos a 1.430 atendimentos a alunos. Nós estamos já quase 400 atendimentos com professores. Além disso, nós temos os pais que nos procuram e também são atendidos terapeuticamente. E, além de todo esse movimento, os alunos. Lembra que você até 5 vezes que o aluno vai, por exemplo, o Guilherme vai até você o escuta durante 5 momentos. Eu, como teu orientador, como teu supervisor, observo junto com você que o Guilherme precisa de terapia. Guilherme, a partir do 5º momento, ele é encaminhado para a nossa rede de apoio. Olha que maravilha. Então, nós, professores, além de todas as dificuldades, nos tornamos grupo de risco. Grupo de risco. É verdade, mas, olha só, sabemos. É verdade, né? A gente ri para não chorar. E né? nós tivemos agora, chorar, nesse período dessa exacerbação da violência, meus alunos e eu, nós fomos para as salas de aula para fazer rodas de conversa. Foram mais de 5.000 alunos que participaram. E foi uma participação magnífica. E eu percebi que o senhor mencionou um detalhe que me chamou muita atenção, né? E para piorar, a gente, além de ser grupo de risco, a gente é substituído muitas vezes por policiais. Né? Existe uma tendência, né, de um programa de policiais dentro da escola, mas eu percebo o seguinte, nada mais é do que o velho vigiar e punir. Sim. Não é? Então, o que eu acho bacana... Foucault estava certo. Foucault estava certo. E o que eu quero... verdade. E o que eu quero lhe dizer, assim, que eu acho interessante, é o seguinte, né? Eu sempre tive essa visão muito próxima do William Godwin, né? Que fala o seguinte, que educar não é punir. Educar é convencer por explicações inteligentes, não é? Educar é convencer por explicações inteligentes e não punir. A educação não pode vir Sim. da punição. E é por isso que eu estou falando isso, porque eu vejo que o teu programa, ele além de ser muito preventivo, ele clama por uma educação Sim. e não por essa questão da punição. Sim. E por isso eu acho que esse programa, que o senhor desenvolve, ele devia ser, né, uma política pública de Estado, né? Você quer falar sobre isso? Eu quero dizer, tomara que alguém da Secretaria de Educação do Estado nos ouça, quiçá alguém em nível nacional, não é? Para perceber a importância de um trabalho como esse que o senhor iniciou, que eu sei que não deve ter sido fácil. E hoje eu sei que o senhor já está em 15 escolas públicas, não é? E 3 escolas do município. Então, Estado do Amazonas, percebam a importância disso. Vamos evitar que aconteça conosco o que vem acontecendo nos grandes centros e que já começou a acontecer no nosso estado, não é? Nós temos está muito presente. Está muito presente. Nós temos ouvido, né, noticiários sobre esse assunto. Quem sabe, em breve, nós não teremos uma política pública, principalmente valorizando a sua atuação, que é como o senhor disse, né? O senhor está devolvendo ao Estado aquilo que o Estado lhe proporcionou. Sim. Que foi um grande acolhimento, não é? E lhe trata, embora certamente o senhor talvez ainda não tenha recebido um título de cidadão que merece, não é?
creio que isso possa ter acontecido, não ter recebido o título, mas que o senhor merece a valorização do seu trabalho, até porque ele é um trabalho de um pesquisador, de um estudioso, não é? E que faz isso com amor, né? Porque fazer esse tipo de trabalho não é só ter a profissão, é ter amor pelo que faz, tá? Então, passo a palavra primeiro ao Guilherme para ele se despedir e depois automaticamente ao senhor para que considere o que desejar, fale o que desejar. E muito obrigada por ter estado presente conosco nesse episódio, ok? Eu acho até que não só o estatal, né? O estatal, mas o supraestatal, os organismos internacionais, as agências especializadas, esse projeto ele é muito importante. Eu percebo, né, aqui falando agora como cientista político, né, eu percebo que esse projeto ele satisfaz todas as necessidades dos projetos contemporâneos, né, atuais de desenvolvimento, porque ele é preventivo, não é? Ele trabalha o risco, não é? Justamente para ter esse efeito, né, de pacificação, de melhoramento, já que esse problema é um problema muito sério. Não é? E é isso, eu gostaria só de agradecer, não é, a doutora Nazaré, ao doutor Evo, pela essa conversa, né? Trocamos aqui uma ideia em alto nível, e eu acho que esse que é o objetivo realmente do Pode Tudo, né? Trazer temas interessantes, pessoas interessantes para conversar. Eu me sinto muito honrado de estar aqui com vocês dois, muito obrigado. Eu que agradeço pela possibilidade, pela oportunidade que vocês me deram, mas eu tenho um sonho, eu tenho um projeto, que é o projeto chamado Psicologia sobre as Águas, para ir até as calhas dos rios da Amazônia. Que eles necessitam muito, muito mesmo, não é? E muitas das vezes são esquecidos pelo poder público, infelizmente. Eu acho que é onde entra o organismo internacional, a agência especializada, então, né? Pois é. Então, muito obrigado. Mas esse projeto, ele só realmente é um sonho ainda, né? Não, ele já está no papel. Ah, que maravilha. Olha, que ele maravilha. já está no papel e nós já estamos tentando observar por onde nós podemos estar caminhando. E nos colocamos à disposição para a hora que o senhor desejar vir contar sobre o seu projeto. Muito obrigado. Tá bom? Parabéns, doutor Everton. Tá. Obrigado. Infelizmente, o tempo acabou, porque estando aqui com o doutor Everton e falando sobre um projeto tão importante que é este plantão psicológico, precisaríamos de muito mais horas. Então, encerramos aqui o nosso episódio de hoje, mas breve estaremos de volta com outro assunto que será certamente de grande interesse para todos nós. Obrigada. Tchau, gente. Tamo junto.